aí pessoal, eu sou Alberto Belisla, sou professor de psicologia, professor de hipnose, e nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida que você sempre me manda nas redes sociais. Eu preciso já ter sido hipnotizado para hipnotizar? Mas depois da vinheta. Essa dúvida que você tem aí, se é preciso já ter sido hipnotizado para hipnotizar, vai depender muito de qual é o marco teórico que você tem em relação à hipnose. Imagina, por exemplo, que você tem um pensamento ericksoniano. Para Milton Erickson, a hipnose é um estado natural. Existe em Erickson aquilo que se chama de transe naturalístico. Então sabe quando no pre-talk você fala com a pessoa que hipnose acontece o tempo todo, que é como você está assistindo um filme e não vê o tempo passar? Talvez você não saiba, mas você está usando um paradigma ericksoniano. Para Milton Erickson, nós entraríamos em transe várias vezes ao longo do dia. Inclusive ele menciona que às vezes ficamos presos num transe de tristeza, num transe de felicidade. Então para Milton Erickson a gente tem essa ideia de transe natural. Então, pensando nessa ideia de transe natural, todo mundo que vai hipnotizar utilizando o método ericksoniano tem que estar em transe. Porque você precisa, por meio do transe natural, dar uma atenção total para a pessoa, se conectar com ela, para conseguir eliciar os recursos que ela precisa. Então, não há como falar na hipnose ericksoniana em hipnotizar alguém, mas não ter passado pelo processo. Porque para eliciar esses recursos na outra pessoa, é preciso que você esteja realmente conectado com ela. Perceba que para Milton Erickson não existe essa concepção de barreira crítica, de faculdade crítica, de ponto crítico. Não existe isso. Para Milton Erickson, eu não preciso de ter realmente um rompimento com a faculdade crítica para obter o estado de transe. Então é por isso que as pessoas frequentemente falam que na hipnose ericksoniana eu só posso levar pessoas para locais em que eu já fui. É por causa disso. Porque você tem que eliciar recurso e estamos falando de transe natural do dia a dia. Agora, para Dave Elman, a história é muito diferente. Porque para Dave Elman não tem esse papinho de transe natural, transe do dia a dia, transe superficial. Porque para Erickson, a gente tem esse conceito de que a profundidade de transe é irrelevante. Mas para Dave Elman, não. Dave Elman quer ter certeza que alguém está em transe. E para Dave Elman, estar em transe é romper a faculdade crítica. Então, para Dave Elman, não tem esse negócio de falar que alguém está em transe como naquele dia que estava vendo o filme. Não tem isso para Dave Elman. Ainda que algumas pessoas possam alegar que no cinema a suspensão da realidade leva a pessoa a rompimento de faculdade crítica, e é um pensamento, inclusive, que eu compartilho, para Dave Elman, se você seguir o seu pensamento de forma ferrenha, aquilo não é hipnose. Então, pensando em hipnose clássica, aquela que você, inclusive, vê com mais frequência no meu canal, eu não preciso ter sido hipnotizado para hipnotizar. Ô, gente, hipnose clássica ou ericksoniana é essencialmente comunicação. Mas na hipnose clássica, se você domina a comunicação, você consegue, por meio da sua comunicação, permitir que uma outra pessoa rompa a faculdade crítica e acesse um pensamento diferenciado. Ou seja, eu não preciso ser hipnotizado para hipnotizar em hipnose clássica. Aliás, tem vários áudios de auto-hipnose aqui no YouTube. A pessoa que é hipnotizada com esse áudio seria hipnotizada também com o áudio de outras pessoas. Inclusive, se eu tivesse contratado um ator para poder simplesmente interpretar a indução, ia funcionar do mesmo jeito, porque a hipnose clássica não requer realmente essa conexão. Então, se você me pergunta, preciso ser hipnotizado para hipnotizar? Geralmente a resposta é não, porque essa pergunta está sendo feita, geralmente, considerando pensamentos de Dave Elman. Agora, para finalizar, é importante esclarecer uma última coisa. Ainda falando de hipnose clássica, a gente tem que entender que, muitas vezes, algumas pessoas podem ter alguns fenômenos hipnóticos e não ter outros. É muito comum, por exemplo, pessoas que conseguem regressão, ou seja, na clínica, se permitem a revivificação de experiências bem antigas, mas que não consigam realmente esquecer o nome hipnose. Então, hipnose clínica não tem nada a ver com hipnose de entretenimento. E aí, você sabia essa distinção da hipnose clássica e hipnose ericksoniana? Você já foi hipnotizado? Já hipnotizou? Coloca aí no comentário o que você acha. Gostou do vídeo? Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar em gostei. Talvez já tenha clicado, talvez
talvez não, ou talvez agora. Vai inscrever-se no canal Super Memória, vai compartilhar esse vídeo com seus amigos e até a próxima.